Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho gravar um conteúdo que é muito importante para as pessoas que pretendem acompanhar esse canal nas próximas semanas. Isto porque vocês verão que nos próximos dias eu irei lançar vídeos referentes a capítulos de um certo livro. E eu não vou começar do capítulo 1, pelo contrário, eu irei começar do capítulo 8. Isto porque eu já resenhei 7 capítulos desse livro, só que lá atrás, no passado, em meados de 2022. Eu estou falando sobre o livro O Holocausto, Uma Nova História, do Lawrence Hills. Um livraço, um livro, como vocês podem ver, também volumoso. Estamos falando de 500 páginas só de conteúdo informativo, fora bibliografia, fora conteúdos complementares. Então, só de texto denso mesmo, nós temos 500 páginas muito bem escritas, muito informativas, não é encheção de linguiça, não, muito pelo contrário. O autor ele consegue fazer uma obra primorosa na minha percepção, certo? Então, por ser um livro muito longo e muito informativo, lá atrás, em 2022, eu decidi que eu pretendia resenhá-lo capítulo a capítulo. E eu fiz isso com capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E agora eu estou retomando. E a maioria das pessoas que são inscritas no canal hoje não eram na época. Portanto, eu achei justo fazer um levantamento por conta própria, ver os 7 primeiros vídeos que eu gravei aqui no YouTube sobre este livro. Eu anotei certinho as informações mais importantes. Eu vou fazer um compilado aqui neste vídeo para vocês saberem o que é tratado nos 7 primeiros capítulos. É claro que vai ser um pouco mais enxugado do que os vídeos originais. Se vocês sentirem curiosidade por algum capítulo que eu vou citar aqui, é só vocês olharem na playlist que eu vou deixar salvo esse vídeo e vocês terão acesso aos demais capítulos. Um ponto importante é que vocês observarão que é um Gustavo um pouco diferente na fala e tudo mais. Era uma proposta muito diferente na época. Era uma comunicação bem diferente também, então vocês notaram isso, mas o conteúdo está lá. Alguns vídeos talvez um pouco melhores, outros nem tanto, mas a época era o melhor que eu consegui entregar, assim como hoje é o melhor que eu consigo entregar para vocês também, certo? Então fiquem à vontade para olhar essa playlist. E falando sobre o livro, o título já entregou o tema do livro, certo? É o Holocausto. Então nós estamos falando ali da perseguição antissemita que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Só que o que eu acho incrível nesse livro? Eu falei para vocês que eu gravei sobre 7 capítulos. O livro possui 18, ou seja, virão mais 11 vídeos aqui, certo? E o que é muito interessante, vai acabar sendo até bom para quem está chegando agora, é que os 7 primeiros capítulos desse livro estão tratando do pré-guerra. Então, em mais de 250 páginas, que é o que eu já resenhei aqui, em mais de 200 páginas, que é o que eu resenhei aqui, o Lawrence Hills, ele nem entrou ainda na guerra. Então ele está falando ainda sobre as origens do antissemitismo lá atrás, explicando a ascensão do partido nazista na Segunda Guerra. Então ele está falando sobre todo esse percurso e ele nem entrou na Segunda Guerra Mundial ainda. E ele já passou muita informação. Então é um livro, para mim, muito rico. É um livro que conta com rigor acadêmico, porque é um historiador que escreve esse livro. O historiador que dedicou 25 anos da sua vida a coletar depoimentos de sobreviventes do Holocausto. É um autor que também ele era roteirista dessas séries e desses documentários britânicos e norte-americanos, né? Ele é britânico em si, mas ele ajudava no roteiro de vários documentários. Então é um cara, na minha percepção, que tem relevância para escrever este livro. E o fato de ter entrevistado sobreviventes permite ainda que a escrita fique mais confortável. Ele já escreve muito bem, o alvo dele era o público mais leigo. Ele não escreveu esse livro para o público acadêmico, não, ele escreveu para o público geral. E ele conseguiu deixar ainda mais confortável ao inserir no meio das informações mais didáticas depoimentos de sobreviventes. Então você está lendo lá sobre algum acontecimento e aí vem um enxerto de texto
de X pessoa que sobreviveu, ele cita lá o nome da pessoa, o que essa pessoa era e fala, essa pessoa deu tal depoimento. E fica muito fluido, fica bem inserido no texto, muito agradável, muito informativo e como vocês podem esperar, é um tema pesado, mas que, na minha humilde opinião, vale a pena ser estudado, porque é um marco dentro da nossa história, certo? Então, vamos lá. Vamos falar sobre o primeiro capítulo do livro, que se chama A Origem do Ódio, que vai tratar justamente das origens do antissemitismo, que vem lá de trás, porque o que acontece? Jesus, o grande símbolo religioso da história nos últimos séculos, né? Visto que há o catolicismo, o cristianismo, né? Então ele é uma figura muito importante. Ele foi crucificado não pelos judeus, mas com o consentimento deles. Então isso serviu durante muitos séculos para que os judeus fossem vistos com maus olhos. Além disso, os judeus, que vale lembrar, à época não possuíam o seu país, não possuíam uma região onde eles se concentravam, eles estavam espalhados no meio de países. Então, por exemplo, pegar a própria Alemanha. O alemão, ele era um alemão. Só que o judeu estava ali e ele era pertencente à cidadania alemã. No entanto, ele não se via 100% como um alemão. E o alemão também começava a ter aquele certo atrito por essa pessoa se comportar de uma forma diferente, ter uma cultura muito diferente e tudo mais. Então, ele estava inserido em países, no entanto, ele não comprava todas as práticas daquela sociedade. E isso gerava um certo desconforto, porque é como se fosse aquele carinha meio excluído, entende? Então, isso fazia com que houvesse já um certo desconforto da população do país em relação aos grupos judaicos. E um outro ponto também é a questão da prosperidade deles. Então era um grupo mais isolado e que se dava bem na vida. Isso gerava mais desconforto ainda. E aí, em 1871, a Alemanha ela se unifica enquanto estados. Então haviam ali vários países, várias províncias, né? Elas se unificam, surge a Alemanha em 1871. E ao surgir, vem aquele discurso, né? Aquela mentalidade. Quem vai ser o alemão? Quem que vai ser de fato pertencente a este grupo aqui? E aí várias pessoas começam a pesquisar, vários estudiosos, para dar uma identidade mesmo. No Brasil, inclusive, quando o Brasil surge enquanto nação independente, ocorreu este mesmo processo aqui, né? Tanto é que o IHGB, por exemplo, surgiu para isso. Então, na Alemanha ocorreu a mesma situação. Tipo, como é que nós vamos considerar pertencente a um grupo? Nós precisamos definir o que vai nos unir, né? Então, quem são os alemães? E aí começam a surgir estudiosos que começam a resgatar um grupo mais poderoso do que outro, e aí começam a surgir as correntes de eugenia racial. Então, que olhavam para grupos como superiores e grupos inferiores. Só que observe, nós estamos ali falando do século XIX. O comandante alemão que vai ficar famoso por perseguir os judeus não havia nem nascido ainda. Ele não havia nem combatido ainda na Primeira Guerra Mundial, porque nós estamos falando de um período anterior ainda à Primeira Guerra Mundial. Então, o pensamento antissemita já surgia de antes. É claro que não haviam perseguições tão intensas. No entanto, já havia ali um sentimento de somos diferentes. Não somos iguais. E isso vai ser explorado lá no futuro, que no caso para nós hoje é o passado também, né? Mas isso vai ser explorado lá na frente dentro desta obra para justificar o antissemitismo, para justificar o Holocausto. Então o capítulo 1 vai falar principalmente sobre isso. E aí nós chegamos ao capítulo 2, que fala sobre o nascimento dos nazistas. Esse é o título do capítulo 2. Que basicamente vai falar sobre o pós-guerra, ou seja, vai falar do que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela sai como derrotada, ela é responsável, pelo menos é estabelecido, né, a culpa dela pela Primeira Guerra Mundial. Então, várias sanções, várias restrições são feitas à Alemanha
que mergulha numa crise. Vale lembrar que antes de começar a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava subindo, ela estava se industrializando muito, crescendo muito. Após a Primeira Guerra Mundial, ela começa a ter um declínio imenso, justamente por essas sanções. Então o exército era limitado, salvo engano, a 100 mil homens. Havia várias restrições para a Alemanha para que ela não pudesse voltar a ser tão poderosa a ponto de incomodar as demais potências mundiais. E aí nós estamos falando de um período que na Alemanha é chamado de República de Weimar, que era ali o comandante da Alemanha. E aí o Adolf, que vocês sabem quem é, ele começa a surgir ali. Eu tô falando Adolf, mas eu acho que se eu falar o nome dele não vai mudar nada, porque eu vou falar nazistas algumas vezes no vídeo, então eu não sei como é que vai funcionar essa questão, mas vamos lá, né, pessoal? O Adolf surge já ali ainda por baixo, né? Ele não começa já grande, ele começa ali em movimentos e tudo mais. Ele vai ganhando uma certa relevância, até que em 1924 ele tenta dar ali o golpe da cervejaria em Munique. Esse golpe não dá certo, ele acaba sendo preso. Quando ele é preso, ele inclusive dá um discurso que chama muita atenção das pessoas, porque ele já vai para aquele discurso de nós estamos sendo humilhados, nós estamos sendo colocados para baixo, nós somos poderosos, nós merecemos mais do que isso, nós precisamos nos reerguer, nós precisamos nos levantar, sair dessa crise, sair desse desemprego. Me apoiem porque eu quero mudar o que está acontecendo aqui. Então ele já faz um discurso ali no seu julgamento muito relevante, que chama a atenção de muitas pessoas. Dito isso, ele foi preso de qualquer forma. Só que ele é preso ali em 23, 24, e ele na cadeia já, e aí nós estamos indo para o capítulo 3, que é da Revolução às Urnas, o capítulo 3 no caso, nós já vamos ter ele preso, e ali ele preso escrevendo o seu livro, que é muito conhecido, que é o Mein Kampf, Minha Luta, traduzido, onde ele vai expor ali várias coisas pertencentes à sua mentalidade, certo? Tais como, por exemplo, a questão da eugenia racial. Então ele pega aqueles pensadores que vinham desenvolvendo teorias de eugenia racial, de uma raça superior à outra. Então ele resgata aquilo, começa a puxar aquela questão do povo ariano lá de antigamente, que é os descendentes dos alemães, né? Aliás, o povo do qual os alemães descendem, né? No caso eles são os ascendentes, né? Pois bem, ele começa a puxar esse povo, e ele não apenas começa a puxar esse povo, como ele também já começa a estabelecer os judeus como uma raça inferior no seu livro, e ele começa a falar sobre uma questão que vai ficar conhecida como espaço vital, que ele acreditava que a Alemanha ela tinha potencial para crescer muito e ela precisava se expandir. E essa expansão deveria visar o leste da Alemanha, que no caso é ali, na época, né, a União Soviética. Então ele já no seu livro, no Mein Kampf, fala: nós precisamos nos expandir ali, sentido a União Soviética, sentido leste, para nos tornar uma nação mais poderosa e tudo mais. Ele estabelece isso dentro do seu livro. Pois bem, ele sai da cadeia, ele fica menos de um ano preso, ele sai, fica livre, e quando ele sai ele encontra uma Alemanha já um pouquinho melhor, porque os Estados Unidos havia começado a ajudar a Alemanha economicamente a se reerguer ali na República de Weimar, né? E de fato ela estava começando a caminhar tal. Pro Adolf isso não era tão bom, porque como o próprio Maquiavel dizia, né? Os grandes líderes, as grandes figuras, elas conseguem surgir de uma forma mais proeminente quando há uma crise estabelecida ali na sociedade. Então, para o Adolf, era bom que houvesse uma crise, e não havia, mas pelo menos não tão intensa quanto antes. Então, para ele já começa a ficar um pouquinho mais escandeado por um tempinho, até que em 1929 surge ali a quebra da Bolsa de Nova York. Como eu havia dito, os Estados Unidos estavam emprestando dinheiro para a Alemanha, então quando quebra a Bolsa nos Estados Unidos eles param de emprestar, é lógico que eles precisavam se preocupar com a própria economia deles, e isso vai fazer com que a Alemanha novamente mergulhe numa crise, que vai possibilitar a ascensão do Hitler, que permite que ele ocupe o cargo de chanceler. E assim acaba o terceiro capítulo, e nós chegamos ao capítulo número 4, que se chama A Consolidação do Poder, que vai falar da consolidação do poder do próprio
Adolf, que inicialmente dividia o poder com o presidente von Hindenburg. Então tinha o presidente e tinha o chanceler, né? O Hitler não era superior ao von Hindenburg até que ele acaba falecendo em 1933. E aí, ao falecer, o Adolf, que já estava muito popular dentro da Alemanha, ele unifica os dois poderes e se torna a figura suprema dentro da Alemanha. E de cara ele já começa a fazer várias medidas e várias leis importantes. Então as medidas que ele fez foi, por exemplo, convocar novas eleições. E essas novas eleições foram convocadas para que houvesse ali, dentro dos políticos de cargos inferiores ao dele, né, que era a base dele basicamente, fossem pessoas que compartilhassem da ideologia dele. Então ele convocou essas novas eleições, melhorou ali o parlamento. Através disso ele fez políticas que inclusive posteriormente aprovarão uma lei que faz com que outras leis elaboradas por ele próprio não precisassem ser votadas dentro do parlamento e fossem aprovadas direto. Algumas leis dele. Então isso é muito marcante, porque dá mais autonomia ainda para ele. Posteriormente ele vai também ali fortalecer o exército. Como eu havia dito anteriormente, o exército ele tinha uma limitação de homem, de investimento, de vários aspectos. E ele simplesmente chega, fala, olha, eu não quero nem saber, eu vou aumentar o investimento no exército. E o investimento do exército, esse número vai ser dado posteriormente dentro do livro, era de aproximadamente 1%. E ele vai pegar e vai aumentar esse número em 10 vezes, passando um pouco ali de 10% de investimento no exército, certo? Pois bem, uma outra coisa que ele faz, que é muito importante em 1933, são já ali o estabelecimento de algumas leis antissemitas, que tiravam os judeus de cargos públicos, que impediam os judeus de advogar, que mudavam várias coisas já ali no relacionamento dos judeus com a sociedade, como por exemplo, até a questão escolar já vai começar a ser mudada, as propagandas dentro do jornal vão começar a ser meio enviesadas ali, fazendo menção a alemães poderosos e judeus inferiores. Então já começa a mudar também a questão da mídia, a questão da escola de base, vai ter um capítulo posteriormente falando só sobre isso, mas nesse momento também é citado, porque começa a acontecer. E também em 1933 acontece algo extremamente marcante, que é a criação do primeiro campo de concentração alemão. Dentro da própria Alemanha, haja visto que ela não havia se expandido ainda. E é o campo de Dachau. Ele é criado inicialmente para mandar prisioneiros políticos. Isto porque, como eu disse, ele havia assumido o poder ali. E haviam sim pessoas que eram um pouco críticas ao governo dele. Alguns até eram políticos anteriores, antes da convocação das novas eleições. Alguns políticos ali, eles acabam sendo perseguidos porque eles não compactuavam com a ideologia do Adolf. Então esses inimigos políticos são mandados para esse campo de concentração. Esse campo ele é bem diferente do que a gente vai ver posteriormente em vários campos, como Auschwitz, por exemplo, né? Mas ele surge aí, inclusive muitas figuras que vão ser marcantes dentro dos campos já surgem aí, como por exemplo os capos. Os capos já existiam ali nos campos de concentração, no campo de concentração de Dachau. Então, enfim, é um momento muito importante. E por fim, neste capítulo, nós vamos ver ali uma explicação do Lawrence Hales sobre a Noite dos Longos Punhais, onde havia ali a polícia da SA e a polícia da SS. A polícia da SA ela não apoiava tanto assim o regime do Adolf. E havia ali um comentário de que poderia acontecer alguma eventual manifestação, algum eventual problema, né? E aí a SS, em uma noite, vai lá e mata muitos dos principais líderes da SA. E a SS, que era comandada pelo Himmler, ela surge ali como a principal polícia dentro da Alemanha. Não exclui a outra continua a existir, só que a SS se torna a principal. Eu não vou dizer o que significa SS, porque, como vocês sabem, o dialeto alemão é muito difícil. Então eu não vou fazer isso, vou tentar deixar escrito aqui embaixo no vídeo, tá bom?
Pois bem, terminamos o capítulo 4. Vamos para o capítulo 5, que é muito importante, que são as leis de Nuremberg, que são leis que o Adolf vai estabelecer, e são principalmente 3 que são ditas ali, sendo que a primeira é a bandeira do Reich, então ali a suástica, que era uma bandeira que não era oficial, não era a principal da Alemanha ainda, ela se torna a principal bandeira da Alemanha, a bandeira oficial de fato. Também surgem ali a lei da proteção e honra do sangue alemão. Essa lei ela era responsável por impedir que houvesse casamento e até relação na real, né? Ela impede que haja relações entre judeus e não judeus. E por que isso impacta? Porque ela não proíbe casamentos, ela proíbe relações afetivas. E o que acontece? Por exemplo, vamos supor que você é um alemão. Você está ali na sociedade normal, mas você tem alguém próximo que é judeu. Esse judeu vai lá e entra na sua casa com você. Isso permite que os policiais alemães, eles vão lá, batam na sua porta e tentem descobrir o que está acontecendo ali. Por que você está levando um judeu para dentro da sua casa? Né? O que está acontecendo aí? Vocês não estão se relacionando? Então vocês percebam que isso não impacta só no judeu, impacta até nos alemães. Mas é feito, né? Como o Hitler ele estava conseguindo, às vezes eu cito o nome dele automaticamente, como ele estava conseguindo de fato fazer com que houvesse um crescimento econômico na Alemanha, que o desemprego caísse. Nós vamos ver que o desemprego estava em 6 milhões, cai para 2 milhões, então cai muito o desemprego. Esse desemprego caindo também é uma manipulação, para ser honesto, porque muitos cargos, como eu falei, foram tirados dos judeus. E os judeus eles perderam, boa parte deles, a cidadania alemã. Então, conforme eles perdem a cidadania, perdem o emprego, eles não contam como desempregados, porque eles não são cidadãos. No entanto, o alemão que está entrando no cargo desse judeu, antes ele era desempregado, agora ele não é mais. E ele está ocupando o cargo de alguém que não é cidadão. Então isso também camufla um pouco a situação, mas fato é que, inicialmente, realmente a Alemanha ela começou a crescer muito economicamente, certo? E a terceira lei é a cidadania do Reich, que também vai explorar essa questão do antissemitismo, né? Então, são momentos complicados, e assim vai acabar o capítulo 5, certo? E nós vamos para o capítulo 6, que vai falar sobre a educação e a construção do império. E aí lembra que eu falei que havia um capítulo que falava mais sobre a interferência na educação de base? O capítulo é este. Tem um vídeo aqui, como tem de cada um desses capítulos. E aqui nós estamos vendo, no caso, a educação de base sendo mudada dentro da Alemanha. Então, dentro das escolas, começa a ser ensinado a eugenia racial. Começa a se ensinar que existem os arianos, que são o povo hegemônico, o povo poderoso, o povo belo, o povo lindo, que estão no topo da pirâmide, e existem as pessoas que estão embaixo, que são os judeus. Mas, um ponto importante, não apenas os judeus, os ciganos, os homossexuais, várias pessoas, os que têm algum tipo de deficiência física. Inclusive existe também um discurso dentro da eugenia de alemães bons e alemães ruins, porque os alemães bons são os alemães saudáveis, os alemães de preferência com porte físico, enfim, são os alemães utópicos, né? Aqueles alemães incríveis, vamos colocar assim. E existem também os alemães que são ruins, que são os alemães às vezes que nasceu com alguma deficiência, algum problema, ele era visto ainda como um pouco inferior. Mas ainda assim, na hierarquia ele estava acima desses outros grupos que eu falei, como ciganos, judeus, homossexuais, etc. E, enfim, tudo isso começa a ser pregado dentro das escolas, na educação infantil. Então as crianças elas começam já a perceber ali que elas são realmente melhores do que o coleguinha que está do lado. Posteriormente, esse coleguinha do lado ele vai ser tirado e vai começar a ir para uma escola só dele. Então os judeus vão estudar com os judeus, os alemães vão seguir sua vida normalmente. E volto a dizer, tudo isso camuflado e permitido pela ascensão econômica da Alemanha. E também porque desde antes de surgir o Adolf, como eu havia dito lá no começo do livro, o antissemitismo já era presente. Ele apenas pegou através do seu discurso
ele ampliou isso. Ele jogou a culpa de várias coisas erradas que aconteceu com a Alemanha, coisas ruins, jogou nas costas dos judeus, e isso fez com que os alemães concordassem com esta perseguição, certo? E aí também tem a questão da solução final, e isso é um ponto muito importante, tá, pessoal? A solução final da Alemanha, que é, de fato, posteriormente nós vamos ver acabar com os judeus e os alemães serem a raça que vai se sobrepor no mundo. Inicialmente, a ideia não era acabar com os judeus. Inicialmente, a ideia era bani-los da Alemanha, mandá-los para outras regiões, para na região da Alemanha ficar tudo ali entre eles próprios, né? E, enfim, posteriormente vai acabar que muitos países também vão se recusar a receber judeus, porque, como eu disse, o antissemitismo já existia em outras regiões, e por isso vai haver ali o extermínio, né? Um ponto muito importante que agora nós estamos chegando à virada de chave, tá? 1938, o Adolf, ele já começa a ter o desejo ali de anexar a Áustria. E o que ele faz? Ele chega diante da mídia, diante de tudo, né, e fala, olha, esse país representa uma ameaça, eles estão incomodados conosco, eles estão pretendendo nos atacar. Ele faz esse discurso. Paralelamente, ele consegue fazer com que uma figura de sua confiança se tornasse chanceler lá na Áustria. E aí, esse chanceler ele consegue se tornar mais poderoso porque a outra figura que representava o poder dentro da Áustria, ela acaba abdicando diante das críticas que o Adolf jogou em cima da Áustria. Então a figura que o Adolf havia posto lá dentro, ele se torna superior, ele fala, olha, a partir de agora a Áustria compactua com as ideologias alemãs e ele permite que ela seja invadida. Então a Alemanha vai lá e invade a Áustria, só que de uma forma que não há guerra inicialmente, né? Ela simplesmente vai lá e invade. Antigamente já havia existido o Império Austro-Húngaro, né? Então a Alemanha já havia tido uma participação naquele império, então havia uma certa proximidade. E enfim, pessoal, aí nós chegamos no final do capítulo 6. O capítulo 7 se chama radicalização. E no caso nós vamos ver aqui a perseguição aos judeus, o antissemitismo se ampliando, aumentando. E nessa perspectiva tem até uma questão que precisa ser trabalhada, que é o seguinte: os próprios alemães começam a se perguntar, o que é um judeu? Né? Porque, como eu disse, hoje existe, por exemplo, a região, né, que comporta os judeus, mas na época não existia. Então, o que define a pessoa ser ou não judaica, né? E aí eles começam a fazer toda uma questão de ancestralidade, né? Então, por exemplo, nós naturalmente temos 4 avós, né? 2 por parte de pai, 2 por parte de mãe. Eles pegavam ali, se você tivesse 3 avós judeus, desses 4, 3 fossem judeus, você naturalmente se tornaria um judeu e por isso seria perseguido. Se você tivesse só um, aí tudo bem, você não seria perseguido. Se você possuísse 2 que são e 2 que não são, aí ia depender do seu comportamento dentro da sociedade, da sua fé, da pessoa com a qual você se relaciona, assim por diante. Ou seja, é completamente subjetivo a definição de judeu num primeiro momento. Posteriormente isso vai se ampliando e a perseguição vai aumentando. Mas no primeiro momento é bem subjetivo. Um outro ponto só que eu acho que eu não citei no capítulo anterior ainda, na questão da invasão da Áustria, é o fato de que a Áustria possuía muitos judeus, tá? Então, muitos mesmo. A Áustria tinha 8, 9 vezes mais judeus do que haviam na Alemanha. Então, para os alemães que já queriam meio que dar uma perseguida ali, né? Já facilitou mais ainda. E para finalizar este vídeo aqui, este capítulo também vai falar da Noite dos Cristais. Eu até anotei aqui, 9 de novembro de 1938, onde o que aconteceu foi que um judeu matou uma figura ali do alto escalão alemão, né? E como resposta, os alemães foram lá e nesta data que eu citei, eles perseguiram os judeus, eles mataram mais de 90 judeus e prenderam mais de 30 mil. Então isso é muito marcante. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo. Eu vou tentar continuar gravando capítulo a capítulo, como eu falei. Aliás, eu vou fazer isso.
e eu vou tentar fazer em vídeos mais curtos, tá? Então esse vídeo aqui foi longo, mas é justamente para explicar todos os 7 capítulos desse espetacular livro que eu vinha resenhando antigamente e parei. Mas os próximos vídeos eu espero conseguir resumir ali em menos de 10 minutos, para não ficar também tão maçante e tentar não repetir tantas informações assim, tá bom? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, deixem um comentário e deem um feedback se vocês gostaram da ideia e tudo mais. Eu tô fazendo isso, pessoal, porque esse livro é muito informativo e se eu simplesmente resenhar ele inteiro, vai se perder muita informação. Vai se perder muita informação, porque não tem como eu gravar um único vídeo falando sobre tudo isso aqui. Ainda no final da leitura, algumas informações vão ficar para trás e tudo mais. Então eu acho que a forma mais eficiente de falar sobre esse tema é pegar um livro muito competente, como é o caso desse aqui, e resenhá-lo com mais profundidade, que é o que eu estou tentando fazer. Espero que vocês gostem. Se não gostarem também, deixem no comentário. Eu avalio se é interessante ou não fazer isso. Só lembrando que eu não pretendo que isso interfira nos demais vídeos, tá bom? É isso, pessoal. Um forte abraço, tamo junto e até mais.